Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Turquia o encontro do Santo Padre com as autoridades, os representantes da sociedade civil e o corpo diplomático na sua viagem apostólica que o leva à Turquia. A peregrinação a Iznik, por ocasião dos 1700 anos do primeiro concílio de Niceia. Nos estúdios, Silvonei José. Uma saudação a todas as emissoras que a partir deste momento estarão coligadas conosco através da Rádio Vaticano, através do Centro Televisivo e através das nossas redes sociais. Desejando a todos um bom dia. Leão 14 decolou às quase 8 horas da manhã, horário italiano, faltando 2 minutos para as 8, para a sua primeira viagem apostólica que o leva à Turquia, depois ao Líbano e a bordo do avião da ITA, a imagem da Mãe do Bom Conselho, querida pelos agostinianos. A saudação também durante o voo aos 81 jornalistas da mídia internacional que o acompanham nessa sua peregrinação ao Oriente Médio. Esperamos anunciar, transmitir, proclamar o quanto a paz é importante em todo o mundo. Além de todas as diferenças, somos todos irmãos e irmãs. O encontro com as autoridades, com a sociedade civil, com o corpo diplomático. Já o Papa teve a cerimônia de boas-vindas no Palácio Presidencial. Depois a visita ao presidente da República, momento em que o Santo Padre encontrou-se com o presidente Erdogan. E agora o encontro com as autoridades, a sociedade civil e com o corpo diplomático. Imagens que chegam até você. Onde o Santo Padre estará, no Palácio Presidencial em Ankara. Santo Padre que deixa Ankara hoje e vai para Istambul. Turquia, recordamos, é a primeira etapa da primeira viagem internacional do nosso Papa Leão XIV. A Turquia ocupa um posto privilegiado na geografia das viagens pontifícias. João XXIII não foi como Papa à Turquia, mas como delegado apostólico e habitou por quase 10 anos em Istambul. Isso era o ano de 1935 a 44, sendo definido, inclusive, pelas autoridades de Ankara, na sua eleição a Sede Pedro, como o primeiro Papa turco da história. O país emete da quinta viagem apostólica de Paulo VI, era o ano de 1967, que ofereceu em dom como presente ao chefe de Estado turco, que veio acolhê-lo, inclusive no aeroporto, a bandeira que foi tomada do exército otomano durante a Batalha de Lepanto, no ano de 1571. Aquela viagem apostólica foi inserida na peregrinação do Papa Montini à Terra Santa e do seu histórico abraço com o patriarca ecumênico Atenágoras, em Jerusalém. João Paulo II foi o segundo Papa a visitar a Turquia na sua quarta viagem, era o ano de 1979, onde encontrou o patriarca ecumênico Dimitro. E agora começa a chegar também até nós. Agora, o presidente Erdogan, que chega junto com o Papa Leão XIV, que entra nesse momento na grande sala. Uma comunicação interna para os presentes. Papa Leão, portanto, é o quinto sucessor de Pedro a visitar a Turquia, por ocasião, como dissemos antes, dos 1700 anos do primeiro concílio de Niceia. Iznik, antigamente, era conhecida com o nome de Niceia, uma cidade rica de história e de cultura na província de Bursa. Ali, no ano
de 325, teve lugar o primeiro concílio ecumênico presidido pelo imperador Constantino. O evento, esse evento que reuniu um grande número de bispos, quase 300 de todas as partes do Oriente, do Império, e se ocupou da confissão cristológica comum com o credo que professa Jesus como Filho de Deus, consubstancial Pai. E daquela questão crucial da data da Páscoa. Tudo numa perspectiva sinodal. Chegando nesse momento, o Papa, então, o presidente Erdogan, que se encontram ao lado do Santo Padre, nós temos o Cardeal Parolin. Sayın Papa 14. Leo ve değerli konuklar, şimdi hazırlanan kültürel etkinliğimiz devam edecektir. President Erdogan, Madam Vamos ouvir agora o presidente Erdogan. and esteemed guests, our cultural program will now continue. A saudação. Introduzidos, então, os discursos que serão introduzidos e deixam introduzidos por um pouco também de música. E a música que acompanha também esse momento. Vamos ouvir. All the time he put his song of praise in this heart of mine. God is good all the time through the darkest night. His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put his song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, his light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, he will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you nor forsake you. And this word is true. God is good all the time. He put his song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, his light will shine. God is good. God is good all the time. Introdução musical desse encontro do Santo Padre com as autoridades, os representantes da sociedade civil e o corpo diplomático em Ankara, no Palácio Presidencial. Interior da
Livraria Nacional. Allah ya zahir. Hay hay. La ilahe illallah, 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 la ilahe illallah. Allah Allahu ve Rabbuna Rahmani, Allah Allahu ve Rabbuna Rahmani, İrham bi fazlı şeyhina Geylani, İrham bi fazlı şeyhina Şabani. Ya hay, ya hay, ya hay, ya hay. Allah Allah şükren lillah, zikren lillah, ya Kerim Allah. Allah Allah şükren lillah, zikren lillah, ya medet Allah. Beyan Allah Allah, mennan Allah Allah, kayyum Allah Allah, sevap Allah Allah. Beyan Allah Allah, mennan Allah Allah, kayyum Allah Allah, sevap Allah Allah. Kadir Allah, Halik Allah, Gaffar Allah, Kahhar Allah, Ya evvel, Ya ahir, Ya zahir, Ya batın, Ya vaki Allah Allah, Ya nafi Allah Allah, Ya hayyum, Ya kayyum, Ya settar, Ya cebbar. Beyan Allah Allah, mennan Allah Allah, kayyum Allah Allah, sevap Allah Allah. Beyan Allah Allah, mennan Allah Allah, kayyum Allah Allah, sevap Allah Allah. Rahman Allah, Hannan Allah, Rezzak Allah, Ya Aziz Allah. Allah Rahman Allah, Hannan Allah, Rezzak Allah, Ya Aziz Allah. Allah Allah şükren lillah, zikren lillah, ya Kerim Allah. Allah Allah şükren lillah, zikren lillah, ya medet Allah. Presença musical, música turca, primeiro precedida com uma canção em inglês. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, efendim şimdi yüksek müsaadeleriyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsü teşriflerini arz ederiz. Ladies and gentlemen, Vamos ver agora permission, I respectfully invite our President, His Excellency mais Recep um Tayyip momento Erdoğan on stage for his address. no âmbito desse encontro na Biblioteca Nacional. A previsão agora do discurso do presidente Erdogan, que dirigirá Buyurun. palavras ao Santo Padre. Vamos seguir com atenção. Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı saygıdeğer Papa 14. Leo, Discurso que ele faz misyonların değerli em turco, temsilcileri, na língua çok turca. kıymetli misafirler, E claro, com a saudação ao Santo Padre, alegria de tê-lo também sizleri no şahsım, meio ülkem ve milletim adına en kalbi da sua nação. duygularımla hürmetle Santo Padre selamlıyorum. que recordamos decolou por volta das 8 da manhã desta Ülkemizde quinta-feira de misafir Roma, etmekten no aeroporto de büyük bir Fiumicino, memnuniyet duyuyorum. a bordo de um avião da ITA, Kıymetli com a imagem misafirlerimiz da ve Mãe heyetine do Bom Conselho, que é tão querida aos agostianos. kendilerinin Sua göreve Santidade, nosso başladıktan país, sonra ilk diante aos yurt senhores, dışı seyahatini gostaria Türkiye'ye gerçekleştirmesini dar boas-vindas her bakımdan çok anlamlı buluyorum. ao Senhor e à sua Bu delegação. müstesna ziyaretin Estamos contentes de vê-lo aqui conosco, Vatikan arasındaki porque está köklü ilişkileri, realizando dostluk a sua
primeira visita pastoral, ve karşılıklı anlayış temelinde depois da güçlenmesine sua nomeação. katkı sağlamasını canı gönülden Essa visita temenni certamente irá contribuir para Başta consolidar bu salondan yansıyanlar as nossas olmak relações üzere ziyaret de boyunca amizade, Türkiye'den uma amizade verilecek mesajların recíproca. Türk İslam dünyasına, tüm Hristiyan coğrafyasına ulaşacağına, dünyada barış umutlarını daha da Todas as artıracağına mensagens yürekten que serão transmitidas kıymetli aqui na misafirimizin Turquia, ziyareti bölgesel ve küresel todas olaylar bağlamında mensagens son que derece trazem kritik esperança. bir zamana tekabül ediyor. İnsanlığın Com a visita yön papal. arayışının hızlandığı, É küresel muito düzeyde importante belirsizliklerin arttığı, porque coincide Asya'dan num tempo Afrika'ya, Latin Amerika'dan crucial Doğu Avrupa'ya de desafios tırmandığı bir dönemde gerçekleşen que dizem respeito aos ziyaretin problemas internacionais insanlık için hayırlara vesile olmasını ümit ve arzu da ediyorum. América Latina, a Ásia, passando pela África, enfim, Görüşmemizde toda küresel a barışın humanidade. ve istikrarın tesisi konusundaki gözlemlerimizi ve ortak beklentilerimizi paylaştık. Isso nós contribuímos, İkili münasebetlerimizin yanı sıra esperando também palavras de insanlığın ortak esperança. vicdanını ilgilendiren güncel meseleleri ele aldık. Também uma troca de visões também Zorlanan insanlara sobre sahip çıkmak aquilo que kadar acontece insanları göçe no mundo inteiro, zorlayan não só nas sebeplerin nossas relações ortadan bilaterais, kaldırılmasının da önemine que dikkat çektik. Çatışmalar, insani krizler, mas yoksulluk, também falar de temas que são importantes para a ve humanidade. iklim değişikliği gibi küresel sınamalar karşısında barışı savunan, adaleti önceleyen Falamos das crises merhameti humanitárias esas que envolvem alan bir também o nosso yaklaşım planeta, etrafında buluştuğumuzu görmekten questões climáticas, şahsen büyük bir os desafios que hoje nós temos, kıymetli dostlar. que Burada devemos öncelikle bir enfrentar. hususun altını Enfrentar çizmek todos esses desafios Türkiye olarak juntos, üç kıtanın com uma kalbinde recíproca compreensão. Doğu ile Batı'yı Gostaria de birleştiren sublinhar farklı kültür ve inançlar arasında que a Turquia, köprü olan istisnai bir nós konuma nos sahibiz. encontramos no meio, Biz her fırsatta vurguladığım gibi num lugar geoestratégico çift entre dois başlı continentes. Selçuklu Kartalından alan Nós somos uma yönü ve ponte. yönü hem doğuya hem E como reafirmo batıya sempre, dönük bir ülke. somos 1000 yıldır um vatanımız país olan bu topraklarda her que ırka, dine, mezhebe, tem kökene rosto, mensup seja insanlar em direção ao Oriente, seja em hiçbir direção ao Ocidente. hiçbir baskı olmadan É uma posição verdadeiramente única. İstanbul'a, Hatay'a, Nessa Mardin'e, terra, há 1000 anos, Diyarbakır'a birçok sempre şehrin coexistiu gittiğinizde sem nenhuma camilerle opressão, birlikte sem kilise ve nenhuma sinagogları discriminação. yan yana görürsünüz. İstanbul'da Aya İrini Müzesi ve Neve Shalom Sinagogu, Se vocês visitarem o nosso país, vocês vão ver a coexistência que existe. Akdamar Müzesi ve daha nicesi. İşte Que bu ortak yaşam kültürü As igrejas, lugares de culto, todos sadece juntos. birkaçı. As mesquitas, Göreve geldiğimiz 2002 yılından bu yana yüze tantos yakın outros kilise, lugares de manastır culto ve testemunham ibadethanenin a restorasyonunu nossa convivência. tamamladık. Bunların bir kısmının açılışına Desde 2022, yıl sonuna temos, kadar 5 eseri daha ibadete açmayı hedefliyoruz. reestruturamos Kültürel, mais de dini, 150 lugares de culto. farklılıkları bir ayrışma unsuru olarak değil, tam tersine bir zenginlik kaynağı olarak addediyoruz. Her bir insan Todos serão inaugurados. dini, mezhebi, etnik kökeni ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf vatandaşıdır. Tek bir insanımızın dahi ayrımcılığa maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Bunun temelinde ise yaradılanı yaradandan ötürü seven, kainata sevgi ve şefkat nazarıyla bakan Fala agora também que não se pode viver também em meio à discriminação. 100 yıl önce
a importância de viverem emre insanlığa nasıl todos sesleniyor? juntos, porque fomos todos criados do mesmo Criador. Yaratılmışa bir göz 100 ile anos atrás, bakmayan, halka müderris olsa hakikatte asidir. Aynı şekilde Hazreti Mevlana da Divan-ı Todos os Kebir'inde povos. şöyle diyor. Bütün insanlarda todos aynı os ruh povos devem ser tratados de maneira igual. bedenler, tenler yüz binlercedir. Dünyada çeşitli diller, lügatler var. E o Corão também diz a mesma coisa, mesmo espírito. Anlamı birdir. Değerli dostlar, kıymetli misafirimizin yüzyıllardır farklı inançlara ait ibadethanelerin Vivemos, kandillerini devemos viver aynı unidos. semayı aydınlattığı Türkiye'yi ziyareti Nosso ilustre hem hóspede ülkemizin özel konumuna hem de ortak se değerlerimize dirige dikkat ao çeken Papa Leão. anlamlı bir vesiledir. Nosso Bizde farklı hóspede kültür ve medeniyetlerin bir arada yan yana recordo que nós hospitamos também a tarihin diversidade. mirasçıları olarak küresel barış ve Nós istikrar ortamının somos serpilmesi país için üzerimize ne düşüyorsa que quer viver com a yapıyoruz paz. ve yapacağız. Medeniyetler çatışmasının Nós temos essa paz no coração Türkiye ve İspanya olarak ilk adımını attığımız e que secretamente isso contribui para uma estabilidade. Medeniyetler İttifakı girişimi bu hassasiyetimizin en somut örneği. Vai ser construída no momento 20. em que não é yılını fácil. geride bırakan 160'ı aşkın ülke ve kuruluşun mensubu olduğu Medeniyetler Fala justamente das İttifakı'nın realizações que seviye nesse momento sadece o seu ülkemiz governo adına está değil, tentando, fazendo as insanlık alianças adına pela paz, cada çok vez mais sevindirici acreditando na ve paz. umut vericidir. Tıpkı 20 sene evvel olduğu gibi São mais de 150 bugün de instituições çevremizdeki çatışma que aderem às ve iniciativas de zulümler paz. karşısında sorumluluk alıyor. Kolay olanı Sou değil, muito contente zor de olanı tudo isso. seçerek barış, Hoje, todas as crises ve nas istikrar nossas için proximidades, elimizi taşın altına koyuyoruz. vamos assumir a nossa responsabilidade também. Dünyada en fazla insani É difícil, eu sei que não é yardım fácil. ülkelerden biriyiz. 13,5 yıl boyunca Paz. Devemos contribuir para a 6 paz, milyonu aşkın Suriyeli apesar kardeşimize das ev tensões. sahipliği yaptık. Suriye'de olduğu gibi Ukrayna'da da savaştan kaçan Dando também ajuda mültecilere, humanitária bilhassa savaş a todos os mağduru países. çocuklara kapımızı Nós açtık. abrimos também Karadeniz tahıl girişiminden a nossa esir ve essa porta cenaze aos, takaslarına aos tarafları refugiados ortak bir zeminde buluşturan que escapam da pek çok guerra. adım attık. Foram hospedados por Rusya, nós. Ukrayna Fomos savaşını acolhidos. sonlandırmaya dönük Contribuímos hareketliliği também para yakından iniciativas takip ediyor. Gerekli desteği ve katkıyı para sunmaya planos de çalışıyor. paz, Saygıdeğer que envolve misafirimizin a questão barış com a ve Rússia e a diyalog Ucrânia. yönündeki çağrıları da Nós diplomatik continuamos sürecin também a dar o başarısı nosso apoio bakımından son derece kıymetlidir. em tudo aquilo que possamos Herkes fazer. için adalet, herkes için refah, herkes için barış, herkes için Os apelos que o nosso ilustre hóspede bizim sempre gayemiz faz ve em prol do başarmak diálogo, istediğimiz işte bunlar. justiça para todos Şadi Sirazi'nin e prosperidade başa para todos. bütün dünya também são bir nossos damla apelos. kanın yere Esse também é o dökülmesine nosso objetivo. Değmez sözündeki hikmetin rehberliğinde adil ve kalıcı bir barışın tesisi Querido yolunda hóspede, çalışmaya devam edeceğiz. nos diz sempre que não vale a pena, Bölgemizdeki kalıcı barış ikliminin não kalbinde deve derramar nenhuma gota de sangue. çoğu çocuk ve kadın 70 binden fazla Gazze'linin katledildiği 2 yılı aşkın süren saldırılarda bu acı hakikate Continua bir ainda kez daha o şahit. presidente Erdogan İsrail a hükümeti recordar aralarında kiliseleri, também algumas passagens, algumas frases ligadas okulların da ao olduğu contexto de sivil paz, o quanto é yerleşim importante yerlerini a paz e vivermos em paz e na justiça nos dias de hoje. İsrail'in vurduğu ibadethanelerden biri de Gazze'deki tek Katolik kilisesi olan Kutsal Falamos
aile kilisesi que queremos que as igrejas sejam tekrar geçmiş lugares olsun de culto. dileklerimi iletiyorum. recordando mais uma vez a diversidade que existe no país, mas Seleflerinin dessa özellikle coexistência. Filistin meselesine yönelik Os lugares de culto dirayetli católico, duruşlarını recordando, daima né, takdirle recordando karşıladığımızın a presença bilinmesini católica no país. İnsanlık Nosso ailesi ilustre olarak hóspede Filistin halkına se dirigindo mais uma vez à presença adalettir. do Santo Padre, que Bu tem um borcu grande ödemenin yolu comportamento, ise 1967 que diz sınırları respeito também ao temelinde tema palestino. iki devletli çözüm Nós vizyonunu bir an önce hayata geçirmektir. devemos procurar a Bunun justiça öncelikle Gazze'de varılan e procurar ateşkese essa justiça tahkim e edilmesi, torná-la sivillerin possível, güvenliğinin teminat altına alınması, baseada insani yardımların kesintisiz em dois biçimde estados, com fim Gazze'ye preciso. ulaştırılması gerekiyor. Aynı şekilde Kudüs Precisa também tarihi encontrar statükonun korunması çok önemlidir. a segurança para os civis Doğu Kudüs'ün tarihi kimliğine zarar e verecek também da her chegada türlü das tecavüz, ajudas eyleme humanitárias. karşı birlikte hareket etmeyi sürdüreceğimize inanıyorum. Se dirige justamente Burada sobre o şunu da pensamento ifade para etmekte fayda a görüyorum. realidade dos palestinos. Türkiye, Jerusalém %99'u também não deve ser Müslüman sujeita à ülke olarak divisão, porque é um lugar Hristiyan histórico. topluluklar dahil tüm inançlara Gostaria de dizer também saygıyı uma outra coisa, her yerde teşvik etmektedir. que 99% Tüm bölgemizde ali vivem mabetlerin, muçulmanos, tarihi eserlerin, kültür ve respeita sempre, inanca dayalı kadim mirasın korunmasına büyük önem atfediyor. respeita todas as minorias na região. Uzun yıllardır süren çatışmaların ardından farklı inanç, kültür, mezhep ve etnik kökenlerin barış içinde Recorda yaşadığı justamente bir um ülke pouco yolunda da attığı realidade, adımları né, destekliyoruz. no Oriente Médio e da presença também das minorias. Em muitos casos, a Igreja Católica é minoria nessas realidades. Memnuniyetle karşılıyoruz. Fala do respeito que se tem pelas minorias e também da convivência que existe. Çatışmayı, çatışmada Pode recordar também ayrışmayı, a nefreti necessidade ve şiddeti de besler. Batıda ajudar giderek também o povo tırmanan palestino, agradecendo ao Santo Padre que tantas vezes ve falou, yabancı né, karşıtlığı pela causa palestina, dois birer estados tezahürüdür. com dois povos. Medya, sosyal medya ve popülist siyasetçiler Müslümanlara yönelik ırkçı ve ayrımcı algıyı bilerek ya da bilmeden körüklemektedir. Fala Çoğu também zaman sobre a questão politik das, kaygılarla görmezden dos meios de gelinen comunicação bu hassas meselenin que contribuem intencionalmente ou não, boyutlara ulaşma ihtimalini göz nutrem önünde com bulundurmalıyız. mensagens de discriminação. Chama atenção também para a utilização dos meios de informação para alimentar conflitos. Dikkat çekiyoruz. Katolik Então, Kilisesi'nin devemos İkinci Vatikan também estar Konsili atentos. sonrasında Aqui na diğer Turquia, dinlerin mensuplarıyla temos iyi ilişkiler sempre- geliştirme anlayışını bu bakımdan temos önemsiyoruz. sempre uma atenção para isso. Papa François'ın Soğuk recorda- Savaş'ın dini çevreleri de etkileyen çatışmacı söylemlerine De fato, prim vermemesi é muito importante, diz vaktinde kaleme aldığı também os İnsani esforços kardeşlik belgesi yeni bir çığır pela açtı. segurança da informação. Saygıdeğer misafirimizin de Selefi É muito importante Papa aquilo François gibi que Papa bugün Francisco, Diyanet İşleri Başkanlığımızın que não deu atenção para os İstanbul'da apelos Karahanlı discriminatórios. Camii'nin ziyaretlerini Então, nosso Müslümanlarla ilustre yapıcı hóspede, ilişkiler geliştirme iradesinin bir işareti olarak como também seu değerlendiriyor. predecessor, Kendisinin visitará. artan tehditler karşısında ailenin korunmasına o yönelik Departamento güçlü de mesajlarını Relações da Religiosas büyük bir memnuniyetle takip para ediyor. demonstrar que Şunu hepimiz çok iyi biliyoruz. a sua boa vontade Cenab-ı Allah insanı pelo diálogo. bir erkek Uma outra ve coisa bir ainda kadından que me faz yaratmıştır prazer ve de birbirleriyle recordar as tanışıp mensagens kaynaşmaları için de sua koyulan santidade toplumlar olarak pela var família. etmiştir. Como sabemos, Dolayısıyla aileyi Deus koruyamazsak criou o homem bireyi e a mulher, koruyamayız. que devem se conhecer Bireyi koruyamazsak e insan na olma sociedade bilincini deve ser um homem e uma mulher.
E se não podemos proteger, hepimize çok önemli Podemos görevler düştüğünü bugün bir kez proteger. daha ifade etmek istiyorum. se não podemos proteger as pessoas, Ortak yanlarımız, mas devemos ter a consciência karşıtlıkların ve de ayrımların que homem varsa- e uma mulher. varsa ötesindedir. É importante Hangi inançtan recordar olursak isso. olalım. Nós, Hepimiz büyük insanlık ailesinin tantas coisas comuns, algumas coisas üzerinde diferentes. yaşadığımız Porém, dünya, não importa biz a qual religião pertencemos. bir imtihan Nós somos vesilesi olmasının somos yanı humanos sıra e sobre gelecek isso, nesillerin de sobre esse bize planeta, emanetidir. Bu emanete layıkıyla devemos sahip çıkıp recordar bizden a sonraki todos nós kuşaklara que somos teslim etmek gibi bir sorumluluğumuz colocados aqui por Deus Peygamber Efendimiz e devemos Aleyhisselatu vesselam ser conscientes insanlara merhamet que, etmeyene depois de nós, Allah teremos outras merhamet gerações. etmez buyuruyor. Outras gerações Merhamet üzerinde que her vão zamankinde daha tirar de fazla nós durmamız gereken bir a sürecin experiência. içindeyiz. Como disse o nosso profeta, Diğer insanlara ve dünyaya que merhamet sublinhava nazarıyla baktığımız que a ölçüde misericórdia, huzura, a güvenliğe, misericórdia, barışa doğru yol tornou-se alabileceğimize inanıyorum. termo chave Ortak para zeminimizi abrir a güçlendiren porta em çok direção da önemli bir paz, adım olarak da segurança e da bu estabilidade. düşüncelerle Katolik aleminin Com isso, ruhani lideri, com essa Vatikan visita, Devlet Başkanı eu Papa 14. vejo como Leo'ya passo muito nazik importante ziyaretleri için şahsım, para milletim futuro adına teşekkür ediyor. das nossas Kendisine ve relações. heyetine tekrar Türkiye'ye E hoş geldiniz diyorum. incluo Bu anlamlı e ziyaretin agradeço tüm insanlık için nosso hayırlara ilustre vesile hóspede olmasını pela visita. diliyor. Katolik dünyasına barış, E digo a ele, huzur e ve a sua esenlik delegação, temennilerimi bem-vindos iletiyorum. mais uma vez Hepinizi sevgiyle, em saygıyla Turquia. selamlıyorum. Espero Kalın que essa visita sağlıcakla. seja de bons auspícios para toda a humanidade. Saúdo cordialmente. Esteja em paz. Palavras então do presidente Erdogan, que fala pouco das realidades em que se vive hoje, não só pelo país, mas também de toda a humanidade, esse momento que With your kind permission, estamos vivendo I agora. invite His Holiness E agora, Pope Leo XIV on stage. convido agora a sua santidade, Papa Leão XIV, para o seu discurso. Teremos agora então o discurso do Papa Leão XIV. Naturalmente será em inglês. President, distinguished authorities, members of the Senhor diplomatic corps, presidente, distintas autoridades e membros do corpo diplomático, senhoras e thank senhores. you very much for your kind welcome. I am pleased to begin the apostolic journeys of my pontificate with a Senhoras e visit senhores, muito to your obrigado country. pela vossa cordial acolhida. This land is Estou in feliz por iniciar as inextricably viagens linked to the apostólicas do meu origins pontificado of a partir do Christianity. vosso país, uma vez que essa terra está indissoluvelmente ligada às origens do cristianismo. E hoje convido os filhos de Abraão e toda a humanidade a uma fraternidade que recomeça e valoriza as diferenças. A beleza natural do vosso país convida-nos a cuidar da criação de Deus. Além disso, a riqueza cultural, artística e espiritual dos lugares onde viveis lembra-nos que as grandes civilizações tomam forma no encontro entre gerações, tradições e ideias diferentes nas quais o desenvolvimento e a sabedoria se unem. É verdade que o nosso mundo está marcado por séculos de conflitos e que à nossa volta ele continua a ser desestabilizado por ambições e decisões que espezinham a justiça e a paz. No entanto, diante dos desafios que nos interpelam, ser um povo com uma grande história representa um dom e uma responsabilidade. A imagem da ponte sobre o Estreito de Dardanelos, escolhida como símbolo da minha viagem, expressa com eficácia o papel essencial do vosso país.
Tendes um lugar importante no presente e no futuro do Mediterrâneo e do mundo inteiro, ao valorizar, antes de tudo, as vossas diversidades internas. Antes de unir a Ásia e a Europa, o Oriente e o Ocidente, essa ponte liga a Turquia a si mesma, compõe as suas partes e, assim, torna, de algum modo, a partir de dentro, um ponto de encontro de sensibilidades cuja homogeneização representaria um empobrecimento. Com efeito, uma sociedade só está viva se for plural. São as pontes entre as suas diferentes almas que a tornam uma sociedade civil. Hoje em dia, as comunidades humanas estão cada vez mais polarizadas e dilaceradas por posições extremadas que as fragmentam. Desejo assegurar que pretendem contribuir positivamente para a unidade do vosso país também os cristãos, que são e se sentem parte da identidade turca, tão apreciada por São João 23, recordado por vós como o Papa Turco, pela profunda amizade que sempre o ligou ao vosso povo. Ele que foi administrador do Vicariato Latino de Istambul e delegado apostólico na Turquia e na Grécia de 1935 a 1945, empenhou-se intensamente para que os católicos não se distanciassem da construção da vossa nova república. Escrevia naqueles anos: eis que nós católicos, latinos de Istambul, e católicos de outros ritos, armênio, grego, caldeu, sírio, etc., somos aqui uma modesta minoria que vive à superfície de um vasto mundo com o qual temos apenas contatos de caráter exterior. Gostamos muito de nos distinguir daqueles que não professam a nossa fé. Irmãos ortodoxos, protestantes, israelitas, muçulmanos, fiéis de outras religiões ou não crentes. Parece lógico que cada um se preocupe consigo mesmo, com a sua tradição familiar ou com o nacional, mantendo-se fechado dentro do círculo limitado do seu próprio grupo de pertença. Meus queridos irmãos e filhos, devo dizer-vos que, à luz do Evangelho e do princípio cristão, esta é uma lógica falsa. Desde então, indubitavelmente, grandes avanços foram feitos dentro da Igreja e na vossa sociedade. Mas essas palavras continuam a ser bastante esclarecedoras e inspiram uma lógica mais verdadeira e evangélica que o Papa Francisco definiu como a cultura do encontro. Com efeito, no coração do Mediterrâneo, o meu venerado predecessor contrapôs à globalização da indiferença o convite a sentir a dor dos outros, a ouvir o clamor dos pobres e da terra, inspirando assim uma ação compassiva, reflexo do único Deus, que é clemente e misericordioso, é paciente e cheio de amor. A imagem da grande ponte também ajuda nesse sentido. Ao revelar-se, Deus estabeleceu uma ponte entre o céu e a terra. Fê-lo para que o nosso coração mudasse, tornando-se semelhante ao seu. É uma ponte suspensa, grandiosa, que quase desafia as leis físicas. Assim é o amor, que além da dimensão íntima e privada, tem também a dimensão visível e pública. A justiça e a misericórdia desafiam a lei do mais forte e ousam pleitear que a compaixão e a solidariedade sejam consideradas critérios de desenvolvimento. Por isso, numa sociedade como a turca, onde a religião desempenha um papel visível, é fundamental honrar a dignidade e a liberdade de todos os filhos de Deus, homens e mulheres,
compatriotas e estrangeiros, We are pobres e all children ricos. of God. Todos somos filhos de Deus. E isso tem consequências pessoais, sociais e políticas. Those with hearts docile to the will Quem of tem um God coração dócil à vontade de Deus common good, promoverá sempre o bem comum e o respeito por todos. this is a great challenge, which must reshape Atualmente, esse é um grande desafio que deve remodelar as políticas locais e as relações internacionais, could otherwise especialmente diante de uma evolução tecnológica, que, caso contrário, poderia acentuar as injustiças, em vez de contribuir para superá-las. our own preferences. Na verdade, até mesmo as inteligências artificiais reproduzem as nossas preferências e aceleram os processos que, bem vistos, não foram iniciados pelas máquinas, mas pela humanidade. Por isso, trabalhemos juntos para modificar a trajetória do desenvolvimento e para reparar os danos causados à unidade da família humana. I just mentioned the human family. Senhoras e senhores, referi-me à família humana. Trata-se de uma metáfora que nos convida a estabelecer uma ligação, mais uma vez, uma ponte, entre os destinos de todos e a experiência individual. For each one of us, Efetivamente, para cada um de nós, a família foi o primeiro núcleo da vida social onde experimentamos que sem o outro no I. não existe o eu. More so than in other countries, Mais do que em outros países, a família mantém uma grande importância na cultura turca shortage of e initiatives. não faltam iniciativas para apoiar a sua centralidade. Indeed, attitudes essential for civil coexistence. Na verdade, é no seu interior que amadurecem atitudes essenciais para a convivência civil Sure, e uma precisely, primeira e fundamental sensibilidade para com o bem comum. every family can also É claro que cada família também pode fechar-se em si mesma, cultivar inimizades ou impedir que algum dos seus membros se expresse, a ponto de obstruir o desenvolvimento dos seus talentos. No entanto, não é a partir de uma cultura individualista nem do desprezo pelo matrimônio e pela fecundidade que as pessoas podem obter maiores oportunidades de vida e felicidade. Moreover, consumerist economies are deceptive. A esse engano das economias consumistas, em que a solidão se torna negócio, é bom responder com uma cultura que valoriza os afetos e os laços. For it is only together that we can Só juntos nos tornamos autenticamente nós mesmos. only through love does our Só no amor a nossa interioridade torna-se profunda e a nossa identidade forte. those who scorn fundamental human ties Quem despreza os laços fundamentais e não aprende a suportar até mesmo os seus limites e fragilidades, capable of interaction. torna-se mais facilmente intolerante e incapaz de interagir com um mundo complexo. It is within family life that the value of conjugal love Realmente, na vida familiar, o valor do amor conjugal e a contribuição feminina emergem de forma muito específica. in professional, cultural, and As mulheres, em particular, também através do estudo e da participação ativa na vida profissional, cultural e política, colocam-se cada vez mais ao serviço do país e da sua positiva influência no panorama internacional. Assim, são muito apreciáveis as importantes iniciativas nesse sentido, em apoio à família e à contribuição feminina para o pleno florescimento da vida social. a source of stability and Senhor Presidente, que a Turquia possa ser um fator de estabilidade e aproximação entre os povos a serviço de uma paz justa e duradoura. by 4 popes A visita à Turquia de 4 papas, Paulo VI em 1967, João Paulo II em 1979, Bento XVI em 2006 and e Francisco em 2014, show that the Holy See atesta que a Santa Sé não só mantém boas relações com a República da Turquia, mas deseja cooperar na construção de um mundo melhor com a contribuição desse país, que constitui uma ponte entre Oriente e Ocidente, entre Ásia e Europa, e um ponto de confluência de culturas e religiões. occasion of my own visit A própria ocasião dessa viagem, o aniversário dos 1.700 anos do Concílio de Niceia, assim como a recordação de que os primeiros 8 concílios ecumênicos foram realizados nas terras da atual Turquia, in the lands of fala-nos Turkey.
de encontro e diálogo. Today, more than ever, we need people Hoje, mais do que nunca, precisamos de pessoas que promovam o diálogo e o pratiquem com firmeza e paciência. Depois da época da construção das grandes organizações internacionais, que se seguiu às tragédias das duas guerras mundiais, estamos atravessando uma fase de grande conflito em nível global, em que prevalecem estratégias de poder econômico e militar, alimentando o que o Papa Francisco chamou de Terceira Guerra Mundial em pedaços. The future of humanity is at stake. The energies and resources Não devemos ceder de forma alguma a essa tendência. Está em jogo o futuro da humanidade, porque as energias e os recursos absorvidos por essa dinâmica destrutiva são retirados dos verdadeiros desafios atuais que a família humana deveria enfrentar unida, ou seja, a paz, a luta contra a fome e a miséria, e também pela saúde, educação e salvaguarda da criação. Santa Sé, com sua única força, que é espiritual e moral, deseja cooperar com todas as nações que têm como objetivo o desenvolvimento integral de cada homem e de todos os homens e mulheres. Assim, caminhamos juntos na verdade e amizade, confiando humildemente na ajuda de Deus. Ladies and gentlemen, this marks the end of our special program. Thank you very much. Tivemos então o discurso do Papa Leão XIV, discurso denso, em que fala da sua felicidade de poder iniciar a sua viagem apostólica, a primeira viagem, a partir da Turquia. Um país ligado às origens do cristianismo e que hoje convida os filhos de Abraão e toda a humanidade a uma fraternidade que reconheça e valoriza, que valorize as diferenças. Momento conclusivo desse primeiro encontro do Santo Padre, do seu primeiro discurso em terras turcas, discurso às autoridades, aos representantes da sociedade civil e ao corpo diplomático. Um diálogo, vamos dizer também, que nós tivemos agora. Tivemos um verdadeiro diálogo. O presidente que falou primeiro, depois o Santo Padre quase respondendo também às suas palavras, falando da beleza natural, da imagem da ponte do Estreito de Dardanelos, que foi escolhida como símbolo da sua viagem, que expressa com eficácia o papel especial da Turquia. Um lugar importante no presente e no futuro do Mediterrâneo, do mundo inteiro, ao valorizar, antes de tudo, disse o Papa, as diversidades internas. Mas antes de unir a Ásia e a Europa, Oriente e Ocidente, essa ponte, disse o Papa, liga a Turquia a si mesma, compõe as suas partes e assim torna, de algum modo, a partir de dentro, um ponto de encontro de sensibilidades, cuja homogeneização representaria um empobrecimento. O Papa concluiu que a Santa Sé, com a sua única força, que é espiritual e moral, deseja cooperar com todas as nações que têm como objetivo o desenvolvimento integral de cada homem e de todos os homens e mulheres. Assim, disse o Papa, caminhamos juntos, na verdade e amizade, confiando humildemente na ajuda de Deus. Com essas palavras, chegamos à conclusão, então, do encontro do Santo Padre no seu primeiro discurso na sua visita à Turquia, às autoridades, aos representantes da sociedade civil e ao corpo diplomático. Nos estúdios da Rádio Vaticano, desejando a todos uma boa quinta-feira, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.